Tânia prometeu me ajudar. Em vez disso, ela pegou 35.000 reais como se não fosse nada. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O sol de São Paulo estava especialmente impiedoso naquela tarde de quinta-feira. Osvaldo Ribeiro enxugou o suor da testa enquanto admirava a casa de 2 andares no bairro do Brooklyn. Era modesta se comparada às mansões da região, mas para ele representava tudo: independência, estabilidade, um recomeço. Aos 32 anos, depois de economizar durante anos e sobreviver a um divórcio complicado, finalmente chegara o momento de ter seu próprio lar. É exatamente como nas fotos, comentou para si mesmo, sentindo uma onda de entusiasmo percorrer seu corpo. O jardim frontal era pequeno, mas bem cuidado, com um caminho de pedras que levava até a porta principal, pintada em um tom de azul marinho. As janelas amplas prometiam iluminar bem o interior. Era perfeita. Osvaldo havia encontrado o imóvel através de um site de vendas diretas entre proprietários sem intermediários. Já tinha conversado com o Sr. Mendonça, o atual proprietário, um senhor de 70 anos que precisava se mudar para mais perto dos filhos, em Minas Gerais. As negociações estavam caminhando bem, o financiamento bancário já aprovado, e restavam apenas os trâmites burocráticos. Enquanto tirava algumas fotos, com o celular para mostrar aos amigos, seu telefone vibrou. Era sua tia, Tânia. Osvaldo hesitou por um momento antes de atender. Tânia era irmã de sua mãe, e desde que seus pais se mudaram para Portugal há 5 anos, tornara-se a parente mais próxima que tinha em São Paulo. Uma mulher de personalidade forte, Tânia sempre fora o tipo de pessoa que gostava de estar no controle das situações, oferecendo conselhos mesmo quando ninguém os pedia. Alô, tia? Osvaldo, meu querido, soube pela sua prima que você está comprando um apartamento. Por que não me contou? Você sabe que eu sou corretora de imóveis há anos. Ele engoliu em seco. Na verdade, Tânia era corretora de imóveis meio período há apenas 2 anos, complementando sua renda de professora aposentada. E ele deliberadamente não a havia procurado para esta compra. Queria fazer tudo do seu jeito, sem interferências familiares. A tia é que encontrei direto com o proprietário, sabe? Já está tudo encaminhado. Não, não, não. A voz dela subiu algumas oitavas. Você não pode fazer isso sozinho, meu bem. Existem tantas armadilhas, documentação, problemas estruturais, escrituras. Deixa eu cuidar disso para você. Sem custos extras, é claro. Afinal, somos família. Mas tia já está praticamente... Osvaldo, ela o interrompeu, você realmente não confia na sua tia, na irmã da sua mãe? Quem te ensinou a andar de bicicleta quando você tinha 6 anos? Quem ficava com você quando seus pais viajavam? O peso da culpa começou a se instalar em seu peito. Tânia sempre fora presente em sua vida, especialmente depois que seus pais se mudaram. Os almoços de domingo na casa dela eram sua única conexão constante com a família. Tudo bem, tia. Você pode me ajudar. Ótimo. Me passe o contato do vendedor e todos os detalhes. Vou cuidar de tudo. Você nem vai precisar se preocupar com nada. Ao desligar, uma sensação incômoda se instalou no estômago de Osvaldo. Mas ele tentou afastá-la. Afinal, ter uma corretora da família ajudando poderia ser bom. E deixaria Tânia feliz. O que poderia dar errado? Na mesma noite, Tânia já havia ligado para o Sr. Mendonça e se apresentado como a corretora oficial de Osvaldo. Nos dias seguintes, começou a intermediar toda a comunicação, pedindo que tanto o vendedor quanto o banco enviassem os documentos diretamente para ela. Osvaldo notou, logo na primeira semana, que as respostas começaram a demorar mais. O Sr. Mendonça, que antes respondia suas mensagens quase imediatamente, agora parecia mais distante. Quando questionou Tânia, ela foi enfática.
Os vendedores diretos sempre parecem simpáticos no começo, mas confia em mim, é melhor ter alguém experiente negociando. Deixe que eu cuido de tudo. 2 dias depois, Osvaldo recebeu uma ligação do Sr. Mendonça que parecia confuso. Senhor Osvaldo, sua corretora me enviou um documento sobre exclusividade de venda, mas pensei que já tínhamos acertado os valores diretamente. Ela mencionou algo sobre uma comissão que não havíamos discutido antes. Osvaldo sentiu o rosto esquentar. Me desculpe, Sr. Mendonça. Vou verificar isso e retorno para o senhor. Ao ligar para Tania, ela o tranquilizou. É apenas procedimento padrão, querido. Nada vai mudar no valor que você vai pagar. A comissão sai do bolso do vendedor. Não se preocupe. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Tania começou a encaminhar documentos com informações incorretas. Uma vez enviou uma proposta com valor diferente do que Osvaldo havia autorizado. Em outra ocasião, esqueceu de informar sobre uma vistoria importante que teve que ser remarcada às pressas. Tia, tem certeza que está tudo certo? Parece que as coisas estão mais complicadas agora, questionou Osvaldo após mais um erro. Meu bem, comprar imóvel é sempre complicado. Se estivesse tão fácil antes, era porque o vendedor provavelmente estava escondendo alguma coisa. Você tem sorte de ter alguém como eu cuidando dos seus interesses. A insegurança crescia em Osvaldo. Ele, que sempre fora organizado e meticuloso, agora se sentia completamente perdido no processo. Pediu a um amigo advogado para revisar alguns documentos, o que deixou Tânia profundamente ofendida. Você contratou um advogado para verificar meu trabalho? Isso é um insulto. Depois de tudo que faço por você, por acaso você também contrata detetives quando sua mãe diz que vai ao mercado? O comentário foi injusto e exagerado, mas Osvaldo se viu pedindo desculpas, como sempre fazia quando Tania usava seu tom de vitimização. Decidiu confiar nela e seguir em frente, mesmo com aquela constante sensação de que algo estava errado. Tudo chegou ao limite quando, no dia em que deveriam assinar um documento importante com prazo determinado, Tania simplesmente desapareceu. Não atendia o telefone, não respondia mensagens. O Sr. Mendonça ligou para Osvaldo, visivelmente irritado. Senhor Osvaldo, se não recebermos os documentos assinados até amanhã, terei que considerar outras propostas. Tenho uma mudança programada e não posso mais adiar. Osvaldo entrou em pânico. Tentou contatar Tânia repetidamente, sem sucesso. Finalmente, às 9 da noite, ela retornou sua ligação. Ai, desculpe, querido. Estava em um spa day com as amigas e esqueci o celular no carro. O que houve de tão urgente? Quando Osvaldo explicou, ela minimizou a situação. Que exagero desse velhote. Vou ligar para ele amanhã e explicar que precisamos de mais tempo. Não se preocupe. Não, tia, o prazo é amanhã às 10 da manhã. Ele me disse que tem outras pessoas interessadas. Osvaldo, deixe de ser dramático. Ninguém vai roubar sua casa. Desesperado, Osvaldo tomou uma decisão. Na manhã seguinte, sem avisar Tânia, foi direto à casa do Sr. Mendonça. Explicou a situação, pediu desculpas pelos transtornos e assinou todos os documentos pendentes. O senhor, embora ainda frustrado com a desorganização, pareceu aliviado em ver que Osvaldo estava levando a compra a sério. Eu realmente gostaria que fosse você a comprar a casa, Sr. Osvaldo. Morei lá por 30 anos, criei meus filhos. Significa muito para mim saber que vai para alguém que a valoriza. Mas sua corretora tem dificultado muito as coisas. Osvaldo sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Decidiu que, dali em diante, acompanharia cada etapa de perto, mesmo que isso significasse enfrentar Tânia. Como esperado, ela não reagiu bem quando soube o que ele tinha feito. Você foi pelas minhas costas, depois de eu estar dedicando meu tempo precioso para te ajudar. Ingratidão tem nome, sabia? E se tivesse alguma cláusula abusiva naqueles papéis? E se ele estivesse te enganando? Tia,
Você não respondeu. Quando precisei, estava prestes a perder a casa. Exagero seu, eu ia resolver tudo hoje. As discussões se tornaram frequentes. Tânia insistia em manter o controle, mas agora Osvaldo acompanhava tudo pessoalmente. Descobriu que ela havia omitido informações importantes, como problemas na documentação que precisariam ser resolvidos. Também soube, através do banco, que ela tinha solicitado alterações no financiamento sem consultá-lo. A situação piorou quando Osvaldo decidiu contratar um advogado especializado em imóveis, pagando do próprio bolso para garantir que tudo estivesse correto. Tânia ficou furiosa, alegando que ele estava desperdiçando dinheiro e demonstrando falta de confiança. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Nas semanas seguintes, o processo avançou não graças a Tânia, mas apesar dela. Osvaldo descobriu que ela raramente comparecia às vistorias ou reuniões importantes. Numa ocasião em que estiveram juntos na casa para uma inspeção final, ela apareceu de chinelos e óculos escuros, passando a maior parte do tempo no celular, enquanto os técnicos faziam seu trabalho. Tia, você poderia pelo menos prestar atenção no que eles estão dizendo sobre o sistema elétrico? É importante. Osvaldo, querido, eu faço isso há anos. Confia em mim, está tudo dentro dos padrões. Esses técnicos sempre exageram para justificar o serviço deles. Os técnicos que ouviram o comentário trocaram olhares constrangidos. Um deles chamou Osvaldo discretamente e mostrou que havia problemas nas instalações que precisariam ser corrigidos antes da mudança. Seu imóvel tem mais de 30 anos e nunca passou por reforma elétrica. Isso aqui é um risco de incêndio, senhor. Osvaldo sentiu o sangue ferver. Não apenas Tânia estava sendo negligente, mas estava colocando sua segurança em risco com sua displicência. Ao confrontá-la no caminho de volta, ela deu de ombros. Você é muito paranoico. Todos os imóveis antigos têm esses probleminhas. Eu mesma vivi em uma casa com instalação antiga por 15 anos e nunca tive problemas. Mas, tia, o técnico disse que é sério. E você vai acreditar mais nele, que ganha para te assustar, do que em mim, sua tia? Incrível como você mudou. Osvaldo, antes confiava na sua família. A culpa voltou a pesar no estômago de Osvaldo, mas dessa vez ele resistiu. Era sua casa, sua segurança, seu dinheiro. Contratou os serviços de reforma elétrica sem consultar Tânia. Conforme a data do fechamento se aproximava, a ansiedade de Osvaldo aumentava. O processo, que deveria ter sido simples e direto, havia se transformado em uma saga de 3 meses, cheia de contratempos e discussões. Mas finalmente chegou o grande dia. No escritório do tabelião, Osvaldo, o Sr. Mendonça, o representante do banco, e Tânia se reuniram para a assinatura final. Foi um processo demorado, com muitos documentos para revisar e assinar. O Sr. Mendonça parecia aliviado por finalizar tudo, e Osvaldo mal conseguia conter a emoção de finalmente realizar o sonho da casa própria. Quando tudo terminou e as chaves foram oficialmente entregues, Tânia abraçou Osvaldo efusivamente diante de todos. Não disse que ia dar tudo certo? Estou tão orgulhosa de você, sobrinho, seu primeiro imóvel. Osvaldo forçou um sorriso, confuso com a mudança de comportamento. No caminho para casa, ainda digerindo tudo o que havia acontecido, recebeu uma mensagem do banco com a declaração final do financiamento e todos os custos da transação. Foi quando viu uma linha descrevendo comissão ao corretor no valor de R$ 35.000. Seu coração disparou. Aquilo não podia estar certo. Tânia havia dito que a comissão sairia do vendedor, não dele. Ligou imediatamente para o gerente do banco, que confirmou a informação. Senhor Osvaldo, conforme acordado no contrato que o senhor assinou, a comissão foi incorporada ao financiamento.
vai ser diluída nas parcelas ao longo dos anos. Mas eu nunca concordei com isso. Minha tia disse que a comissão seria paga pelo vendedor. Sinto muito, senhor, mas o contrato que recebemos, assinado pelo senhor, especifica claramente que a comissão seria incorporada ao valor financiado. Osvaldo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Lembrou-se vagamente de assinar uma pilha de documentos que Tânia havia entregue semanas antes, garantindo que eram apenas formalidades. Jamais imaginaria que sua própria tia o enganaria dessa forma. Quando confrontou Tânia por telefone, sua reação foi de indignação. Mas é claro que há uma comissão, Osvaldo. Você acha que eu trabalhei todos esses meses de graça? Sou profissional. Mas você disse que o vendedor pagaria. E 35 mil reais é um absurdo. É quase 10% do valor do imóvel. É o padrão do mercado. E se o vendedor pagasse, o valor da casa seria maior, então, no final, daria no mesmo. Você está sendo ingrato. Depois de todo o meu esforço para garantir que você não fosse enganado. A ironia da situação era amarga demais. Tânia, que supostamente estava ali para protegê-lo de ser enganado, foi justamente quem o enganou. E o pior, usou os laços familiares para isso. Nos dias seguintes, Osvaldo mal conseguia dormir. Sentia-se traído, usado, ingênuo. 35 mil reais era uma quantia enorme, que agora estaria atrelada ao seu financiamento pelos próximos 25 anos. Pior ainda era pensar que pagaria juros sobre esse valor. No final, seria muito mais que 35 mil reais. Também descobriu, conversando com amigos que passaram pelo processo de compra recentemente, que sites como imoveldireto.com.br e vendasemcorretor.com.br ofereciam suporte jurídico e burocrático por uma fração do custo de uma comissão tradicional. Se tivesse mantido o controle do processo desde o início, como planejava, teria economizado uma pequena fortuna. O golpe final veio quando, 2 dias após a assinatura, Tânia postou no Facebook uma foto da frente da casa com a legenda: "Muito orgulhosa do meu maravilhoso cliente que acaba de adquirir seu primeiro imóvel. Ex-corretora profissional, escara mais um sonho realizado." Não havia menção ao fato de que Osvaldo era seu sobrinho, nem um agradecimento pelo valor considerável que ela havia recebido. Era como se ele fosse apenas mais um cliente em sua carteira, não um familiar que ela conhecia desde o nascimento. A dor da traição era intensa, mas o que mais o corroía por dentro era sua própria ingenuidade. Como pôde permitir que isso acontecesse? Por que não questionou mais? Por que cedeu às manipulações emocionais de Tânia, mesmo quando seu instinto gritava que algo estava errado? Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte nos comentários sobre essa experiência. As primeiras noites na casa nova, que deveriam ser de celebração, foram de angústia. Osvaldo evitava atender ligações da família, temendo que alguém mencionasse Tânia ou o grande favor que ela havia feito. No primeiro almoço de domingo, após a mudança, inventou uma desculpa para não comparecer. Não conseguiria olhar para ela, sabendo o que havia acontecido. A casa, que representava seu sonho de independência, agora carregava também o peso da traição. Cada cômodo, cada parede parecia lembrar-lhe de sua própria falha em proteger seus interesses. O jardim, que tanto o encantara no primeiro dia, agora parecia acusar: "Você permitiu que isso acontecesse." 2 semanas se passaram sem que Osvaldo conseguisse falar sobre o assunto com ninguém. Sentia-se paralisado pela raiva e pela vergonha. Foi sua amiga Júlia, percebendo seu isolamento, quem finalmente o fez abrir-se. "Você não está bem, Osvaldo. O que aconteceu? Deveria estar comemorando sua conquista, não se escondendo do mundo." No café próximo ao trabalho, Osvaldo finalmente desabafou, contando toda a história. Júlia ouviu atentamente, sem julgamentos, oferecendo o apoio que ele tanto precisava. "Sabe o que mais me dói?", confessou ele, revirando a xícara de café.
entre os dedos. Não é só o dinheiro, embora 35 mil seja um valor absurdo. É a manipulação. Ela usou nosso relacionamento, minha confiança, minhas memórias de infância, tudo para me enganar. Como vou confiar em alguém da família depois disso? Osvaldo, o que aconteceu é terrível, mas não deixe que a atitude dela destrua sua capacidade de confiar. Nem todos são como Tania. Eu me sinto tão estúpido, Júlia. Tinha tudo sob controle antes dela aparecer. O Sr. Mendonça e eu já tínhamos praticamente fechado tudo. Você não é estúpido. Foi manipulado por alguém que conhece seus pontos fracos. Alguém que deveria protegê-lo, não explorá-lo. A culpa não é sua. As palavras de Júlia plantaram uma semente de mudança em Osvaldo. Talvez não fosse ingenuidade, mas sim bondade que o levou a confiar. E talvez essa bondade não devesse ser vista como fraqueza. "O que você vai fazer agora?" perguntou Júlia. Osvaldo respirou fundo. "Não sei. Parte de mim quer confrontá-la, exigir uma explicação. Outra parte nunca mais quer vê-la. Qualquer decisão que você tomar, estarei aqui para apoiar. Mas lembre-se, essa casa ainda é sua conquista. Não deixe que o que aconteceu roube sua alegria por ter realizado esse sonho." No caminho para casa naquela noite, Osvaldo olhou para o prédio onde agora vivia com novos olhos. Júlia estava certa. Apesar de tudo, era sua conquista. Tinha conseguido, aos 32 anos, comprar seu próprio imóvel em São Paulo. Uma realização que muitos de sua geração consideravam impossível nos dias de hoje. Decidiu que não permitiria que a atitude de Tânia contaminasse sua casa. Nos dias seguintes, dedicou-se a fazer pequenas melhorias. Pintou uma parede, organizou seus livros nas estantes, comprou plantas para o jardim. Cada ato era uma forma de reclamar o espaço como seu, de afirmar que, apesar das circunstâncias, aquele continuava sendo seu sonho realizado. Uma semana depois, recebeu uma mensagem de sua mãe, de Portugal. "Filho, está tudo bem? Tania nos contou sobre a casa, mas você não tem atendido nossas ligações. Estamos preocupados." Osvaldo percebeu que não poderia fugir para sempre. Sua família, excluindo Tânia, merecia saber a verdade. Em uma videochamada naquela noite, contou aos pais tudo o que havia acontecido. Eles ficaram horrorizados. "Meu Deus, que vergonha!" exclamou sua mãe. "Minha própria irmã, nunca imaginei que ela faria algo assim." "Você precisa confrontá-la, filho", aconselhou seu pai. "Não por vingança, mas para que ela entenda o impacto do que fez. E também para que você possa seguir em frente. Tenho medo de perder o controle se falar com ela agora. Então espere até se sentir preparado. Mas não deixe que isso fique enterrado dentro de você. Vai te corroer." Depois da conversa com os pais, Osvaldo sentiu-se mais forte. O apoio deles era exatamente o que precisava para começar a curar as feridas. Também ajudou saber que eles estariam ao lado dele, não de Tania, quando o inevitável confronto acontecesse. Nas semanas seguintes, Osvaldo mergulhou no trabalho de transformar a casa em seu lar. Reformou a cozinha, trocou as instalações elétricas conforme recomendado e pintou todas as paredes. Cada mudança era uma afirmação. "Esta casa é minha, conquistada com meu esforço, apesar dos obstáculos." O Sr. Mendonça, que ainda não havia se mudado para Minas Gerais, passou para se despedir e ficou impressionado com as transformações. "A casa está ganhando vida nova nas suas mãos, Sr. Osvaldo. Fico feliz em ver isso." "Obrigado por confiar em mim e não desistir da venda, mesmo com todos os problemas." "Sabe", disse o senhor, "quando conheci sua tia, quase desisti. Ela era difícil, mas algo me dizia que você era diferente, que cuidaria bem deste lugar." As palavras do Sr. Mendonça tocaram Osvaldo profundamente. Em meio a toda a confusão e traição,
Alguém havia enxergado seu verdadeiro caráter. Foi um lembrete poderoso de que, apesar de tudo, ainda existiam pessoas que valorizavam a honestidade e a integridade. Um mês após a mudança, Osvaldo finalmente se sentiu pronto para enfrentar Tania. Não seria em uma reunião familiar, onde ela poderia manipular a situação a seu favor, mas em um local neutro, um café no centro da cidade. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, disse ele ao telefone, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Que bom que você ligou, querido. Já estava preocupada. Como está a vida na casa nova? Já mostrou para todo mundo? Precisamos fazer um churrasco de inauguração. Sua voz era alegre, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse traído a confiança do sobrinho e embolsado uma pequena fortuna às suas custas. Tânia, isso não é uma ligação social. Quero discutir a comissão que você recebeu sem meu consentimento explícito. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Tânia falou novamente, sua voz tinha um tom defensivo. Comissão? Mas é claro que houve uma comissão, Osvaldo. Sou uma profissional. Você assinou os documentos. Documentos que você me garantiu serem apenas formalidades. Você deliberadamente me enganou, Tânia. E agora estou com uma dívida de 35 mil reais a mais no meu financiamento. Isso é absurdo. Trabalhei duro para conseguir essa casa para você. Mereci cada centavo. Trabalhou duro? Você quase fez com que eu perdesse a casa. Enviou documentos errados, faltou a reuniões importantes, ignorou alertas sobre problemas estruturais. A única coisa que você fez direito foi garantir sua comissão. Mais uma vez, o silêncio tomou conta da linha. Quando Tânia falou novamente, sua voz estava carregada de emoção, mas não de culpa, de indignação. Então é assim? É. Essa sua gratidão, depois de tudo que fiz por você ao longo dos anos, uma tia que sempre esteve presente, que cuidou de você quando seus pais não puderam, e agora você me acusa de roubo. Era a mesma tática de sempre, culpa, manipulação emocional, vitimização. Mas desta vez, Osvaldo estava preparado. Não estou acusando você de roubo, Tânia. Estou declarando um fato. Você me enganou. Usou o nosso relacionamento familiar para me manipular e lucrar às minhas custas. Isso tem um nome: traição de confiança. Você está sendo dramático. É assim que o mercado imobiliário funciona. Não, não é. Conversei com outros corretores. O normal seria você ser transparente sobre a comissão desde o início, especialmente sendo minha tia. O normal seria perguntar se eu concordava em pagar esse valor. Não escondê-lo em meio a uma pilha de documentos. A discussão continuou por alguns minutos, com Tânia alternando entre defensiva e acusadora. No final, ficou claro que ela não assumiria a responsabilidade por suas ações. Para ela, tudo se justificava pelo simples fato de ser como as coisas funcionam. Ao encerrar a ligação, Osvaldo sentiu uma estranha sensação de alívio. Não havia conseguido recuperar o dinheiro, sabia que seria praticamente impossível a essa altura, mas havia se libertado do peso da dúvida e da culpa. Tânia revelara seu verdadeiro caráter, e isso, embora doloroso, era libertador. Nos meses seguintes, os almoços de domingo na casa de Tânia tornaram-se uma lembrança do passado. Osvaldo manteve contato com outros familiares, mas estabeleceu um distanciamento saudável dela. Seus pais, em solidariedade, também reduziram significativamente o contato com a tia quando visitavam o Brasil. A vida seguiu. A casa, antes um lembrete constante da traição, gradualmente transformou-se no lar acolhedor que Osvaldo sempre sonhara. Cada canto refletia sua personalidade, suas escolhas, suas vitórias pessoais. O jardim, antes acusador, agora florescia, com as plantas que ele mesmo cultivava. Uma tarde, 6 meses após a mudança, Osvaldo recebeu uma visita inesperada. Sua prima Denise, filha de Tânia, estava à porta.
Posso entrar? Prometo que não vim como espiã da minha mãe, disse ela com um sorriso nervoso. Denise, 2 anos mais nova que Osvaldo, sempre fora próxima dele na infância, mas nos últimos anos o contato havia diminuído. Dentro da casa, ela olhou ao redor, admirada com as transformações. Ficou incrível, Osvaldo. Você tem talento para decoração. Obrigado. Foi terapêutico, na verdade. Cada mudança me ajudou a processar tudo o que aconteceu. Denise sentou-se no sofá, visivelmente desconfortável. Vim pedir desculpas. Não pelo que minha mãe fez. Não posso me responsabilizar. Por isso, mas por não ter te procurado antes. Soube o que aconteceu quase imediatamente, mas fiquei paralisada entre a lealdade à minha mãe e a você. Não precisa se desculpar, Denise. Era uma situação impossível para você. Não, Osvaldo. Família não é sobre lealdade cega. É sobre honestidade, suporte. O que minha mãe fez foi errado. E meu silêncio, de certa forma, foi uma cumplicidade. As palavras de Denise tocaram Osvaldo profundamente. Naquele momento, sentiu que uma porta que havia sido violentamente fechada começava a se abrir novamente. A possibilidade de reconstruir laços familiares baseados em valores reais, não em manipulação e culpa. Você não vai acreditar, mas não sou a única que se sente assim. A família toda está revoltada. Meu pai, meus irmãos. Ninguém aprova o que ela fez. Ela perdeu muito mais do que os 35 mil reais que ganhou com essa comissão. Osvaldo não pôde conter um sorriso irônico. Karma é real, então? Parece que sim, respondeu Denise. Ela tem perdido clientes também. O Sr. Mendonça conhece muita gente no bairro e, bem, a história se espalhou. Não havia alegria em saber do infortúnio de Tânia. Apenas uma aceitação tranquila de que as ações têm consequências. O universo tinha suas próprias formas de equilibrar as coisas. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Continuou Denise, olhando pela janela para o jardim que começava a florescer. Ela realmente acredita que não fez nada de errado. Na cabeça dela foi apenas um negócio, e você está sendo ingrato. Osvaldo balançou a cabeça, não com raiva, mas com uma espécie de compaixão distante. Acho que nunca vou entender como alguém pode justificar enganar a própria família. Ela sempre foi assim, Osvaldo. Cresci vendo-a usar a mesma tática com todo mundo. O problema é que com você, ela foi longe demais. A visita de Denise marcou o início de uma reconciliação. Não com Tânia, mas com o conceito de família que Osvaldo quase havia abandonado. Nos meses seguintes, outros primos, tios e até os irmãos de Tânia começaram a restabelecer contato, sempre com cuidado para não tocar na ferida ainda aberta, mas deixando claro que estavam ao seu lado. 1 ano após a compra da casa, Osvaldo organizou um churrasco de aniversário. Seu quintal, agora completamente transformado, com um deck de madeira que ele mesmo instalara, estava cheio de amigos e familiares. Tânia, naturalmente, não fora convidada, mas sua ausência não era mais um fantasma pairando sobre todos. Era simplesmente a consequência de suas próprias escolhas. Durante a festa, Leonardo, um colega de trabalho que havia se tornado amigo próximo, comentou ao ver a casa. Cara, esse lugar é incrível. Você realmente transformou aquela casa básica em algo especial. Obrigado. Foi um processo complicado, respondeu Osvaldo, sem entrar em detalhes. Estou pensando em comprar algo também. Cansado de pagar aluguel, sabe? Mas confesso que todo esse processo me assusta. Documentação, financiamento, possíveis problemas estruturais ocultos. Osvaldo sentiu uma faísca acender em sua mente. Todo aquele sofrimento, toda aquela experiência dolorosa. E se pudesse transformá-la em algo positivo?
Sabe, Leonardo, aprendi muito nesse processo. Cometi erros, fui enganado, mas também descobri recursos e formas de se proteger que a maioria das pessoas não conhece. Se quiser, posso te ajudar a navegar por tudo isso. Sério, cara, isso seria incrível. Sem comissões, acrescentou Osvaldo com um sorriso. Apenas um amigo ajudando o outro. Naquela conversa casual, plantou uma semente que nos meses seguintes cresceria de forma surpreendente. Osvaldo começou ajudando Leonardo, depois outros amigos e colegas. Criou um pequeno blog compartilhando dicas para compradores de primeira viagem, alertando sobre armadilhas comuns e indicando recursos confiáveis. Você deveria transformar isso em um negócio, sugeriu Júlia, agora uma presença constante em sua vida, enquanto lia um de seus posts sobre como verificar a documentação de um imóvel. Existe uma necessidade real de orientação honesta nesse mercado. Um negócio? Não sei. Não quero me tornar apenas outro corretor. Não seria isso. Você seria um consultor independente, um defensor do comprador, alguém que está do lado deles, não da comissão. A ideia era intrigante. Osvaldo começou a pesquisar e descobriu que, de fato, existia um nicho crescente para esse tipo de serviço. Pessoas dispostas a pagar uma taxa fixa, muito menor que uma comissão tradicional, para ter alguém experiente guiando-as no processo de compra, protegendo seus interesses. Utilizando suas economias e trabalhando nos fins de semana e à noite, Osvaldo criou a Nova Casa Consultoria, um serviço dedicado a ajudar compradores de primeira viagem a navegar pelo complexo mercado imobiliário sem serem explorados. Seu primeiro cliente oficial foi um jovem casal, Pedro e Marina, que haviam quase assinado um contrato com problemas sérios em cláusulas escondidas nas letras miúdas. Osvaldo conseguiu identificar as armadilhas a tempo, poupando-lhes uma dor de cabeça potencialmente devastadora. Como podemos agradecer? Perguntou Marina, com lágrimas nos olhos. Teríamos perdido nossas economias de anos. Apenas compartilhem sua experiência com outros que possam precisar de ajuda, respondeu Osvaldo. E compartilharam. Em 6 meses, a pequena consultoria de Osvaldo havia crescido o suficiente para justificar sua dedicação em tempo integral. Ele deixou seu emprego na área administrativa e mergulhou de cabeça no novo empreendimento. O mais surpreendente veio quando alguns corretores éticos da cidade começaram a procurá-lo para parcerias. Perceberam que seus clientes confiavam mais neles quando indicavam os serviços de Osvaldo como uma segunda opinião. Era um modelo de negócio que beneficiava a todos. O comprador recebia proteção adicional, o corretor ganhava credibilidade e Osvaldo construía uma rede de profissionais confiáveis para indicar quando necessário. Você já viu como uma traição pode se tornar o início de algo transformador? Conte nos comentários se passou por uma experiência que acabou mudando sua vida para melhor. 2 anos após o incidente com Tânia, a Nova Casa Consultoria havia se tornado uma referência em São Paulo. Osvaldo agora liderava uma pequena equipe de consultores independentes, todos comprometidos com a mesma filosofia: honestidade, transparência e defesa intransigente dos interesses do cliente. Foi em uma manhã de quarta-feira, enquanto revisava documentos para um novo cliente, que Osvaldo recebeu uma ligação inesperada. Alô? Silêncio do outro lado, depois um suspiro profundo. Osvaldo, é a Tânia. Seu estômago deu um nó instantâneo. Não falava com a tia há mais de 2 anos. Considerou desligar, mas algo o impediu. O que você quer, Tânia? Eu preciso falar com você, pessoalmente, se possível. Havia algo diferente em sua voz. A arrogância habitual, a certeza de estar sempre certa pareciam ter sido substituídas por algo que Osvaldo jamais esperaria ouvir: humildade. Por quê? O que mudou depois de todo esse tempo?
Tudo mudou, Osvaldo. Eu mudei, por favor. Apenas 30 minutos do seu tempo, no local que você escolher. Contra todos os seus instintos de autopreservação, Osvaldo concordou. Escolheu um café perto de seu escritório, um local público onde se sentiria seguro e poderia sair facilmente, se necessário. Tania chegou pontualmente. Algo incomum para ela. Parecia menor de alguma forma, como se os últimos anos tivessem comprimido. Sua presença antes tão dominadora. Sentou-se à mesa, as mãos inquietas, ajustando repetidamente a xícara de café à sua frente. Obrigada por vir, começou ela, sua voz mais suave do que Osvaldo se lembrava. Você disse que precisava falar comigo. Estou ouvindo. Tania respirou fundo, como se reunisse coragem. Vi seu nome no jornal semana passada, o artigo sobre os novos modelos de negócio no setor imobiliário. Fiquei orgulhosa. Osvaldo manteve-se em silêncio, esperando que ela chegasse ao ponto. O que você construiu, essa consultoria, é exatamente o que o mercado precisava. O que eu deveria ter sido para você desde o início. Tania, se você veio aqui para... Não, por favor, deixe-me terminar. Interrompeu ela com urgência na voz. Não estou aqui para me justificar ou para pedir seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Aquela admissão pegou Osvaldo completamente desprevenido. Jamais esperaria ouvir tais palavras de Tania. Nos últimos 2 anos, perdi quase tudo, continuou ela. Minha reputação, meus clientes, o respeito da família, até mesmo meu marido e eu nos separamos. Em parte porque ele nunca aceitou o que fiz com você. Osvaldo sentiu uma mistura confusa de emoções. Uma parte dele sentia compaixão. Outra ainda guardava a mágoa profunda da traição. Por que está me contando isso agora? O que você quer de mim? Nada, respondeu ela rapidamente. Absolutamente nada. Só queria que você soubesse que você tinha razão sobre tudo. E que apesar do que fiz, ver o que você construiu a partir daquela experiência horrível, me deu esperança de que talvez um dia eu também possa reconstruir algo a partir das ruínas que criei. Pela primeira vez desde que entrara no café, Tânia olhou diretamente nos olhos de Osvaldo. Não havia manipulação ali, nenhuma tentativa de gerar culpa ou simpatia. Apenas uma vulnerabilidade crua que ele jamais vira nela. Estou voltando a estudar, disse ela. Direito imobiliário. Quero fazer as coisas do jeito certo desta vez. Ajudar pessoas de verdade, não explorá-las. Osvaldo permaneceu em silêncio, por um longo momento, digerindo tudo o que acabara de ouvir. Não estava pronto para perdoar Tânia. Talvez nunca estivesse completamente. Mas algo dentro dele se acalmou, como se uma ferida, há muito inflamada, finalmente começasse a cicatrizar. Espero que você consiga, Tânia. Sinceramente. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Obrigada por me ouvir. Isso é mais do que eu merecia. Quando se levantou para sair, Tânia hesitou, como se quisesse dizer mais algo, mas pensou melhor e apenas acenou um adeus silencioso. Osvaldo permaneceu ali, observando sua tia desaparecer entre os pedestres na calçada. Não sentia alegria ou triunfo em ver sua queda. Apenas uma compreensão profunda de que, às vezes, as pessoas precisam perder tudo para finalmente enxergar o valor do que tinham. Na semana seguinte, enquanto ajudava um jovem casal a navegar pelas complexidades de sua primeira compra, Osvaldo percebeu algo extraordinário. A dor que Tania havia causado não apenas criara sua nova vocação, mas também o tornara excepcionalmente bom nela. Sua experiência pessoal de traição dera-lhe uma capacidade única de identificar armadilhas e proteger os verdadeiramente vulneráveis. Você parece ler nas entrelinhas como ninguém, comentou o marido, impressionado com a forma
Como Osvaldo, havia identificado uma cláusula problemática escondida em um contrato aparentemente simples. Digamos que aprendi do jeito mais difícil, respondeu Osvaldo com um sorriso que carregava tanto o peso do passado quanto a força conquistada através dele. À noite, sentado em seu jardim agora exuberante, Osvaldo refletia sobre a jornada dos últimos anos. A casa que quase fora manchada pela traição transformara-se no símbolo de sua resiliência e reinvenção. Cada parede pintada, cada planta cultivada, cada móvel cuidadosamente escolhido, contava a história não apenas de uma casa comprada, mas de uma vida reconstruída. Júlia, agora sua noiva, juntou-se a ele com 2 taças de vinho. 1 centavo. Pelos seus pensamentos, disse ela, entregando-lhe uma das taças. Estava pensando em como as coisas mudam. Há 3 anos, quando Tania se meteu na compra desta casa, pensei que fosse o fim do mundo. Hoje tenho um negócio próspero, ajudo pessoas diariamente E tem a mim, completou Júlia com um sorriso travesso. E tenho você, confirmou, ele puxando-a para perto. O que me faz pensar que talvez eu devesse até agradecer a Tania. Agradecer por te enganar e levar 35 mil? Não exatamente, riu Osvaldo. Mas se ela não tivesse feito isso, eu provavelmente ainda estaria naquele trabalho administrativo que odiava, nunca teria criado a consultoria e talvez nunca tivesse te conhecido no grupo de apoio para compradores de imóveis. Júlia considerou, por um momento. Acho que o universo tem formas estranhas de nos colocar onde precisamos estar, não é? Às vezes, através de pessoas que nos machucam. Exatamente. Não justifica o que ela fez, mas me ajuda a dar sentido a tudo. Naquela noite, observando as estrelas acima do jardim de sua casa, a mesma casa que quase perdera por causa da interferência desastrosa de Tania, Osvaldo sentiu uma paz que jamais imaginara ser possível depois de tamanha traição. Tinha transformado sua dor em propósito, sua perda financeira em ganho espiritual, sua decepção em determinação. Os 35 mil reais ainda estavam lá, diluídos em seu financiamento, um lembrete mensal do preço da confiança cega. Mas agora carregavam um significado diferente, o custo de uma lição valiosa que havia mudado sua vida completamente. Na manhã seguinte, Osvaldo acordou com uma ideia clara em mente. Abriu seu computador e começou a escrever um novo post para o blog da consultoria, intitulado Como transformar traições em triunfos. Lições do mercado imobiliário para a vida. Começou o texto com uma frase que resumia perfeitamente sua jornada. Às vezes, o maior presente que recebemos vem embrulhado no papel da decepção. E nesses momentos, temos uma escolha: permanecer na amargura ou usar essa experiência para criar algo maior do que jamais imaginaríamos ser possível. Era sua história, a história de Tânia, a história da casa, mas também era a história de tantos outros que haviam sido enganados, traídos, abandonados. E talvez, apenas talvez, pudesse ser o começo de uma nova história para alguém que, como ele 3 anos antes, estivesse se sentindo perdido e sozinho após uma traição. Os meses seguintes trouxeram uma expansão ainda maior para a consultoria de Osvaldo. Seu post sobre transformar traições em triunfos viralizou, atraindo não apenas potenciais compradores de imóveis, mas também investidores interessados em sua abordagem inovadora. Um dia, enquanto concluía uma reunião com novos clientes, sua assistente anunciou uma visita inesperada. "Senhor Mendonça, que surpresa agradável!" exclamou Osvaldo, reconhecendo imediatamente o senhor que lhe vendera a casa 3 anos antes. "Vim trazer notícias, Sr. Osvaldo. Estou de volta a São Paulo. Minas não era para mim, afinal. Muita tranquilidade", riu o senhor. "E quando soube do seu negócio através daquele seu artigo, pensei, preciso conhecer pessoalmente o que esse rapaz construiu."
Osvaldo convidou-o para um café, onde o Sr. Mendonça compartilhou que também estava interessado em investir no mercado imobiliário novamente. Mas desta vez, quero fazer direito, com alguém em quem confio, alguém como você. O comentário tocou Osvaldo profundamente. O círculo estava se fechando de maneiras que ele jamais poderia prever. Seria uma honra trabalhar com o Sr. Mendonça. Ao voltarem para o escritório, passaram pela recepção, onde uma nova turma de treinamento, jovens consultores aprendendo a abordagem ética de Osvaldo, estava reunida. Entre eles, para sua surpresa, estava Tânia. Seus olhares se cruzaram. Brevemente, não havia mais raiva nos olhos de Osvaldo, nem manipulação nos de Tânia, apenas um reconhecimento silencioso de quanto ambos haviam mudado. Sua tia está no programa de treinamento? Perguntou o Sr. Mendonça surpreso. Sim, respondeu Osvaldo, observando Tânia tomar notas atentamente. Todos merecem uma segunda chance para fazer as coisas do jeito certo. Naquela noite, ao retornar para casa, a mesma casa que havia sido o epicentro de tanto drama, Osvaldo sentou-se em seu jardim florido, agora muito mais exuberante do que quando se mudara. As palavras que escrevera em seu blog ecoavam em sua mente. Às vezes, o maior presente que recebemos vem embrulhado no papel da decepção. Olhando para as estrelas, sentiu uma gratidão profunda por toda a jornada. Os 35.000 Bajrairs que Tânia levara injustamente haviam se transformado no investimento mais valioso de sua vida, não em paredes e tijolos, mas em propósito e significado. No dia seguinte, ao encontrar Tânia no corredor após o treinamento, Osvaldo parou brevemente ao seu lado. O trabalho que você está fazendo aqui, disse ele calmamente, é importante. Continue. Não era perdão. Não completamente, mas era reconhecimento. E para ambos era suficiente. 3 anos após a traição, que quase destruiu sua confiança nas pessoas, Osvaldo não apenas havia recuperado essa confiança, mas a transformara em uma missão: garantir que outros não passassem pelo mesmo sofrimento. A casa que quase perdera tornara-se o lar onde agora planejava seu casamento com Júlia. O dinheiro injustamente tomado transformara-se na semente de um negócio próspero que ajudava centenas de pessoas. E Tânia, a pessoa que o traíra tão profundamente, agora caminhava em direção à redenção, aprendendo com o próprio sobrinho como ser a profissional que deveria ter sido desde o início. Era mais do que uma história de superação. Era uma história de transformação completa, de como uma traição de 35.000 reais pode, com tempo e determinação, tornar-se o investimento mais valioso na construção de uma vida plena de propósito. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.